Então, pessoal, a gente tinha parado lá na população e amostra, tá? Então, eu vou ensinar para vocês conseguirem entender um exemplo de população em amostra, tá? Então, quando a gente escuta lá no noticiário, em São Paulo teve uma manifestação na Avenida Paulista e havia mais de 700 pessoas lá na avenida. Como que a gente sabe e consegue identificar que ali naquele determinado local existem mais de 700 pessoas? Ou mais ou menos 700 pessoas? Através de métodos estatísticos dentro de população e amostra. A gente vai entender o cálculo, tá? Imagina no chão um desenho de uma figura quadrada que tenha 1 metro quadrado dentro desse espaço, tá? Lá na Avenida Paulista, por exemplo. Então eu sei que eu pego a foto e vejo ali naquele 1 metro quadrado que tem 5 pessoas dentro de 1 metro quadrado. Então eu sei que ali na Avenida Paulista é a minha população, certo? Só que aí eu vou pegar uma amostra dessas pessoas que vai estar dentro desse 1 metro quadrado. Então eu sei que dentro de 1 metro quadrado eu tenho 5 pessoas. Então a minha amostra é de 5 pessoas, certo? Então eu tenho a população. Ai meu Deus, eu tenho a população e eu tenho a amostra, que são 5, certo? Eu sei que a minha área total tem 140 metros quadrados, ok? Então, se dentro de 140 metros quadrados, a cada 1 metro eu tenho 5 pessoas, então eu vou fazer o quê? 5 vezes 140 metros, certo? Vai dar um total de 700 pessoas. Então, eu sei que aproximadamente, através da minha estatística, com base na minha amostra, eu tenho 700 pessoas lá na Avenida Paulista, correto? Então, essa é isso que representa a amostra e a população, tá? E dessa forma a gente calcula. Existem técnicas de amostragem, tá? Então, essa técnica, as técnicas de amostragem vai ser escolhida por meio de quem está fazendo o levantamento de dados de estatística, tá? Então, eu vou explicar para vocês cada uma delas. Então, a gente tem a amostragem, que é a casual ou aleatória simples, tá? Essa casual ou aleatória simples, ela funciona como se fosse um sorteio lotérico, tá? Por exemplo, imagina numa classe, uma sala de aula, por exemplo, e a gente numera esses alunos de 1 até 30, por exemplo, que é o número de alunos que tem dentro da nossa sala, certo? Então, a gente vai escrever número de 1 até 30 em pedaços de papéis iguais e a gente coloca numa caixa, certo? Aí a gente agita a caixa e a gente retira, por exemplo, 10% dos alunos. A gente faz o sorteio e alguém retira 10% desses alunos. De acordo com os números selecionados, a gente identifica quem são os alunos que irão fazer parte da amostra representativa da sala. Então, por exemplo, o número 1 é João, número 2 Maria, número 3 a Jéssica, número 4 fulano, número 5 a Ana. Exemplo, tá? Então, a gente vai retirar e a gente vai ver, o número 1 é fulano, então essa pessoa vai fazer parte da nossa estatística, tá? Então, a gente identifica e esses alunos de dentro dessa classe vai fazer parte da amostra, tá? Então, observação ali embaixo, ó. Quando o número de elementos da população é muito grande, a gente pode utilizar programa de computador para fazer esse sorteio, tá? Então, a gente vê esses sorteios online através de amostragem casual, aleatória ou simples, tá? Então, a gente pega e faz um sorteio e a gente determina quem serão as pessoas que irão compor a amostra do meu grupo. Então, a população é a sala de aula e quem foi sorteado vai ser a amostra. Aí a gente tem a amostragem proporcional estratificada. Então, assim, essa proporcional estratificada utiliza de quando a população se divide em subpopulações chamadas de estratos. É provável que a variável em estudo apresente comportamentos distintos dentro de cada estrato.
Sendo assim, os elementos da amostra devem levar em consideração tais estratos. A amostragem estratificada obtém os elementos de amostra proporcional ao número de elementos de cada estrato. Por exemplo, tá? Então vamos lá o exemplo para entender, que vai ficar meio confuso assim, né? Vamos supor que a gente tem uma classe ou um grupo de pessoas que são compostas por 90 pessoas, certo? 90 pessoas é a população total. Só que dentro dessa população eu tenho grupos de pessoas diferentes. Então eu tenho estratos dentro dessa população, tá? Então, como que a gente vai subdividir essa população de 90 pessoas? Dentro dessa população de 90 pessoas, eu sei que, por exemplo, 54 pessoas são homens e 36 são mulheres, tá? Então, a gente tem um total de 90 pessoas, certo? Aí vamos obter a amostra proporcional estratificada. Nesse caso, a gente tem dois estratos, que foi o que eu falei para vocês, o sexo masculino e o feminino. E a gente quer uma amostra de 10% dessa população. Então, como que eu vou ter uma amostra de 10% dessa população? Então, eu sei que 10% dessa população de 90 pessoas, a gente tem o equivalente a 9 pessoas, que é o total. Como que a gente sabe que 9 pessoas representa 10%? Então, a gente faz 10 vezes 90, divide por 100, dá 9, certo? Então, eu sei que 9 pessoas representa o total da minha amostra. Só que eu tenho os estratos, que são o sexo masculino e o sexo feminino. O que é que a gente tem que fazer? Então, a gente pega lá o sexo masculino. Eu sei que o sexo masculino eu tenho 54 pessoas. Então, eu vou fazer a conta de 10%, que é 10 vezes 54 dividido por 100, que vai dar um total de 5,4 pessoas. Não tem como eu pegar 5,4 pessoas. Como que a gente divide? Quando a gente tem um total de um número quebrado, né? Por exemplo, 5,5. Abaixo de 5, entre 5 e 5,5, eu arredondo para menos. Acima de 5,5 até 6, eu arredondo para mais. Então, se eu tenho 5,4 pessoas, então eu arredondo para 5. Então, eu sei que a minha amostra do sexo masculino será de 5 pessoas. E da amostra do sexo feminino, eu vou fazer 10 vezes 36 dividido por 100, que vai dar o total de 3,6 pessoas. Então, aí eu vou arredondar para 4, certo? Então, eu sei que dentro da minha amostra total de 10% da população, que são 9 pessoas, eu tenho o extrato masculino, que vai participar 5 homens, e o extrato feminino, que vai participar 4 mulheres, tá? Então, ali feitos os cálculos, verificamos que 9 alunos devem fazer parte da amostra, destes 5 deverão ser homens e 4 deverão ser mulheres. Daí, vamos supor que a gente vai aplicar um questionário, aí a gente faz o sorteio e aplica o questionário, certo? Daí, a gente pode utilizar nesse sorteio a amostra casual, que a gente pega os 9, denomina o número e retira o papel, certo? Aí a gente tem a amostragem sistemática, tá? Que essa técnica ela é utilizada quando a população já se encontra ordenada. Por exemplo, casas de uma rua, prontuários de funcionário e linhas de produção, tá? Por exemplo, no caso de um prontuário de funcionários numerados de 1 a 100, eu posso retirar um elemento a cada 10 fichas. Nesse caso, estaremos fixando uma amostra de 10% da população. Agora é só verificar quem foram os sorteados e aplicar o questionário. Esse foi um exemplo. Então, de 1 a 100 de prontuários ou de pessoas, eu vou escolher 1 a cada 10. Eu sei que 10% da população vai participar e aí eu vou aplicar o questionário nessas 10 pessoas, que é nessa amostra de 10 pessoas. 2. Suponha uma gaveta 900 fichas numeradas de 1 a 900, da quais desejamos obter 50 delas para que faça parte dessa nossa amostra. Podemos usar o seguinte procedimento. Então, eu sei que dos 900 eu quero 50.
pessoas. Da minha população de 900 pessoas, eu vou querer pesquisar 50. Então, eu pego 900 dividido por 50. Vai dar um total de 18, certo? Então, eu sei que eu vou ter uma amostra de 18 pessoas. Mas como eu vou escolher essas 18 pessoas dentro dos 50 que eu peguei, certo? Então, a gente vai escolher fazer um sorteio casual de 1 a 18 e eu vou escolher um lá, né? Eu sorteei e peguei, por exemplo, a ficha 4, certo? Então, a minha amostra vai começar a partir da quarta pessoa dentro dessas 900, tá? 4, então eu pego 4 e vou iniciar por ela. Aí, eu sei que de 18 em 18 eu vou escolher uma pessoa até completar 50. Então, eu comecei na pessoa 4, aí eu vou escolher a pessoa 22, certo? Aí, a 22 eu vou escolher a 40. Então, de 18 em 18, eu vou escolher uma amostra de 50 pessoas dentro do meu grupo de 900 pessoas, tá? Esse é o tipo de amostragem sistemática, que é o tipo de amostra de forma sistêmica que a gente vai escolher, tá? Voltando lá nas amostras, então esses são os 3 tipos de amostras que a gente tem e que a gente pode escolher qualquer um desse tipo de amostra para conseguir fazer a nossa estatística, certo? Aí eu preciso entender o que são dados brutos e o que é rol e o que são variáveis, tá? Então, os meus dados brutos é a sequência de valores numéricos que eles não são organizados. Eles são obtidos por um meio de coleta de dados, mas eles ainda não estão organizados. Por exemplo, eu escolhi 50 pessoas. Eu sei que dentro dessas 50 pessoas eu tenho pessoas de várias faixas etárias. Então, eu não determinei ainda de ordem crescente para decrescente, ou de decrescente para crescente, a idade dessas pessoas. Então, eu coletei os dados, mas ainda não organizei. Então, por exemplo, lá tem o X, o número X de pessoas, daí tem o número pessoas de 4, 8, 7, 5 e 6 anos de idade, por exemplo, tá? Não está organizado esses dados ainda, beleza? Então, aí a gente chama esses valores que a gente tem de dados brutos, que foi a coleta inicial de dados, tá? O rol é quando os dados brutos já estão ordenados, tanto em sequência crescente ou decrescente, tá? Por exemplo, igual eu expliquei para vocês. Então, a idade lá, eu peguei todas as pessoas da coleta de dados, dos dados brutos, e organizei 4, 5, 6, 7, 8, em ordem crescente, tá? A idade das pessoas. Então, aí a gente tem dados brutos organizados, que a gente chama de rol, certo? E aí as variáveis. As variáveis são os objetos de estudo do pesquisador, tá? Então a gente vai definir as variáveis, o sexo, a idade, o grupo, se a pessoa tem ensino superior completo, se ela não tem, entendeu? Se é homem, se é mulher. Então, as variáveis vai ser o objeto de estudo do pesquisador. Então, vamos lá. A gente tem 2 tipos de variáveis, as qualitativas e as quantitativas. Então, as variáveis qualitativas são os valores expressos por atributo. Então, o que é isso? Então, as qualitativas vai ser o exemplo. O sexo, a cor da pele. Então, eu sei que eu tenho variáveis qualitativas, então eu vou escolher 10 pessoas da minha população, minha amostra vai ser composta por 10 pessoas do sexo masculino e 10 do sexo feminino, 10 de etnia branca e 10 de etnia negra, por exemplo, tá? Então, essa vai ser minha variável qualitativa. E a minha variável quantitativa vai ser de caráter numérico, vai ser o conjunto numérico de pessoas. Então, eu sei que 10 pessoas serão do sexo feminino serão pesquisadas, 10 do sexo masculino serão pesquisadas, tá? Então, quando a gente se trata de número, ou, por exemplo, exemplo ali, número de irmãos. Então, eu sei que dessas 10 pessoas que eu escolhi,
Aí, quantas têm X irmãos? Quantas não têm irmãos? Então, sempre vai ser em relação a resultados numéricos, tá? A não, tipo, atributo, igual na qualitativa. E aí, a gente precisa fazer, depois que a gente entendeu tudo o que é estatística, a gente precisa fazer a nossa pesquisa de mercado, tá? Então, para a gente conhecer o nosso mercado-alvo, a gente precisa organizar informações que sejam relevantes ao nosso campo de atuação, certo? Então, o nosso negócio, quem é a nossa concorrência, principalmente quem vai ser os nossos clientes, tá? Então, a gente precisa fazer uma pesquisa que consiste em coletar informações, fazer análise dessas informações, apresentar resultados para a administração. E quando a gente realiza essas pesquisas, as organizações devem decidir se devem coletar os dados ou já usar dados já disponíveis, tá? E aí, assim, na nossa pesquisa de mercado, o que os mercadólogos eles dizem pra gente? A gente precisa determinar quem vai ser os nossos consumidores e quanto eles vão estar dispostos a pagar, tá? Então, a gente precisa organizar estatísticas do tipo, quais são as clínicas que eu tenho perto de mim, em um raio de 80 quilômetros, por exemplo. Então, eu tenho um número de 10 clínicas. Dessas 10 clínicas, eu tenho que fazer uma estatística de quais são os valores que são cobrados para eu conseguir fazer o cálculo dos valores que eu vou cobrar na minha clínica, tá bom? Para a gente para a gente sair numa vantagem competitiva sustentável em relação às outras clínicas, certo? Só que esses cálculos de valores a gente vai aprender um pouco mais para frente, tá bom? Existem dois tipos de pesquisa de mercado, que é a qualitativa e a pesquisa de mercado quantitativa. A qualitativa, normalmente, ela é usada para pequenos números de pesquisados, e ela não é generalizado para a população. Nesse tipo de pesquisa de mercado, a gente utiliza grupos focais que são entrevistados em profundidades e técnicas de projeção, tá? Então, na qualitativa, a gente geralmente usa quando a gente vai pesquisar um pequeno número de pessoas. E a pesquisa de mercado quantitativa é que a gente usa realmente para tirar as nossas conclusões, porque a gente envolve um grande número de pessoas para poder fazer essa pesquisa, certo? Pessoal, então a nossa aula sobre planejamento e estatística termina aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição sempre de vocês pelo WhatsApp, tá? E eu espero que vocês tenham entendido. Beijo. Opa.